Fala, meus queridos alunos da disciplina de execuções do sétimo período noturno. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão depois de prova, depois do final de semana? Espero que vocês tenham relaxado e vamos lá dar continuidade nas nossas aulas remotas, né? A aula de hoje, que é a 18ª aula, na verdade, eu vou trazer para vocês a devolutiva. Isso mesmo, a gente vai comentar um pouco sobre a AV1 que a gente acabou de realizar e eu vou tratar aqui alguns dispositivos, vou trazer alguns pontos a respeito das questões objetivas e eu vou falar também um pouco dos pontos mínimos desejáveis, digamos assim, da questão subjetiva. Eu não tenho como falar de tudo que poderia ter sido abordado nessa questão subjetiva, até porque tomaria muito tempo, mas eu vou trazer aqui o mínimo que pelo menos deveria ter sido critérios essenciais a serem tratados na questão subjetiva, tá bom? Importante deixar bem claro também um outro ponto. A ordem das questões que a gente vai verificar na aula de hoje talvez não seja a mesma da sua. Por quê? Porque a ordem das questões e das alternativas são variáveis, ou seja, somente a título de exemplo, tá bom? A questão 01 de Isla provavelmente não é a questão 01 de Paulo. Pode ser também que a questão 6, letra A, de Luara, pode não ser também a questão 6, letra A, de Alexandre. Pode ser que seja a alternativa A da segunda questão. Enfim, tudo é variável, tudo é mudável, porque eu configurei o Moodle para que ele fizesse uma combinação, eu diria que um embaralhamento dessas questões e das alternativas, tá bom? Então, a gente vai verificar essa mistura de questões e de alternativas. E o que eu vou tratar aqui agora, eu quero que vocês se prendam à redação da questão e a redação da alternativa, tá bom? E não quanto ao número da questão ou à letra da alternativa. Combinado? Essa é a primeira combinação que eu quero fazer com vocês. A segunda combinação que eu quero fazer com vocês é o seguinte: eventuais dúvidas, recursos, reclamações, enfim, da forma com que vocês queiram chamar, eu gostaria que vocês tratassem comigo de modo privado. Porque se a gente tivesse essa aula de forma presencial, eu iria conversar de um por um, eu iria chamar até a mesa e a gente iria conversar para que eu ouvisse a sua razão recursal ou a sua súplica da sua dúvida, para que assim a gente chegasse ao entendimento, tá bom? Então eu gostaria que isso permanecesse. Eu gostaria que vocês tratassem comigo de forma privada, seja através do Moodle, que tem como a gente encaminhar uma mensagem, através do WhatsApp privado ou através de um e-mail. Nada de falar em grupo ou mandar um e-mail copiando todos, copiando a sala, copiando seus colegas, tá bom? Eu quero que isso seja feito de forma individual. Cada um que suscite a sua dúvida, cada um que suscite o seu eventual recurso e a sua explicação a respeito desse recurso, tá bom? Se isso for feito de forma sem estar combinada, eu vou infelizmente ter que ignorar, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar essas instruções, essas introduções e vamos verificar a nossa prova e a nossa devolutiva, né? Bom, como eu disse, a gente vai ver a devolutiva da AV1. A primeira questão que eu trago para vocês, vou repetir, talvez não seja a sua primeira questão, talvez não esteja nessa ordem. Se prenda, por favor, ao conteúdo do enunciado e ao conteúdo da alternativa correta. E a primeira alternativa, ela dizia o seguinte: não pode ser considerado título executivo judicial, nos termos do Código de Processo Civil. A gente teve algumas questões, essa foi um exemplo dela, que na verdade não se buscava a alternativa correta, e sim se buscava a alternativa incorreta, ou, como a gente viu aqui nesse enunciado, não pode ser considerado título executivo judicial. Para isso, a gente precisa ter muita atenção e muita calma, porque às vezes quando a gente verifica uma questão que está correta e é um entendimento que nos remete a um ponto de afirmação, nós tendemos a clicar automaticamente nesse botão, a assinalar essa alternativa. Então, sempre que vocês verificarem questões incorretas, ou questão de exceção, ou não pode ser considerado, ou talvez não seja desse rol, enfim,
tudo que tiver com essa negativa, eu peço que vocês prestem bastante atenção para não cometer eventuais equívocos. E nessa questão em específico, um ponto que não poderia ter sido considerado título executivo judicial é a sentença penal condenatória sem trânsito em julgado. Isso mesmo, o ponto que a gente deveria assinalar é a alternativa da sentença penal condenatória sem estar transitada em julgado. Bom, para isso a gente precisava utilizar o raciocínio e a inteligência do artigo 515 em seu inciso 6º, que lá diz: a sentença penal condenatória transitada em julgada, em oposição ao que traz essa alternativa, que diz que não necessita ter o trânsito em julgado. Ao contrário da sentença civil, a sentença criminal ela só constitui o título executivo judicial depois de transitada em julgado. Pelo princípio, aí quem é penalista vai se lembrar desse princípio, pelo princípio da presunção de inocência, que não pode produzir efeitos enquanto ela não se tornar uma sentença definitiva. Não há cumprimento provisório de sentença penal, porque ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória. E esse entendimento, esse princípio, ele está exposto na nossa própria Constituição, através do artigo 5º, em seu inciso 62 da nossa Constituição Federal. Beleza? Ficou claro para vocês? A nossa segunda alternativa, a segunda questão que eu trago aqui para discussão na nossa devolutiva é a sentença que teve o seguinte redação: de acordo com o Código de Processo Civil, o credor pode ajuizar execução se o devedor... Aí a gente tinha as alternativas. A alternativa correta, que deveria ter sido assinalada, é aquela que não satisfazer obrigação certa, líquida e exequível consubstanciada pelo título executivo. Pois é, nós tratamos dessa questão, desse ponto, na nossa aula de número 5. E lá a gente teve uma deflagração desse procedimento executivo, que depende de dois requisitos, dois pontos essenciais, duas características essenciais. A primeira delas é a apresentação de um título executivo que comprove a existência de um direito, de uma prestação que tenha liquidez, certeza e exigibilidade. E o segundo ponto, o segundo requisito, foi a afirmação de que o executado está inadimplente na obrigação vinculada a esse direito de prestação lá estabelecido. Beleza? Eu acho que foi um ponto bem tranquilo esta questão também. A terceira questão que eu trago para a discussão de vocês é a que teve o seguinte entendimento: não pode ser considerado título executivo, dessa vez extrajudicial. E aqui a gente teve uma redação, esse concurso, na verdade, ele teve um ponto que talvez esteja induzido algumas pessoas a erro. E a alternativa é a C, que diz o instrumento de transação referendado pelo árbitro credenciado pelo tribunal. Bom, a gente viu na nossa 7ª aula que os títulos executivos extrajudiciais, e que é expressado pelo artigo 784. E no inciso 5, a gente viu que, como título executivo extrajudicial, nós temos o instrumento de transação referendado. Aí lá é denominado alguns órgãos que faz esse título, que faz esse referendamento ao título de instrumento de transação, que é o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, os advogados dos transatores e o conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Não há citação, portanto, do árbitro, e essa foi a alternativa que deveria ter sido marcada. A quarta questão que eu trago para vocês é a que trata sobre os atos executivos. E aqui é perguntado mais uma vez de qual é a alternativa incorreta. E para isso, a gente deve assinalar a alternativa C, que diz o seguinte: nas decisões interlocutórias, o magistrado proferirá juízos de valor sobre questões surgidas anteriormente e no curso da execução.
Bom, pessoal, essa alternativa está incorreta porque as decisões interlocutórias, o juiz ele profere juízo de valor sobre as questões surgidas no curso da execução e não aquelas anteriores à execução, como está sendo expressado na própria afirmativa, nessa afirmativa que diz que são questões surgidas anteriormente e no curso, quando na realidade é apenas no curso da execução. A quinta questão que eu trago para vocês é a questão que solicitava o seguinte ponto: levando em consideração a sistemática atual para liquidação de sentença, é possível afirmar. A alternativa que dizia o seguinte, aqui tinha a seguinte redação: se não for possível apurar o quantum de beatur, porque as provas forem insuficientes ou porque o autor não deu a atenção necessária, o juiz extinguirá a liquidação sem decidir sobre o quanto. Bom, e aqui é importante deixar claro que isso não impedirá o interessado de ajuizar outras liquidações, já que essa decisão que faz o quanto se tornar indiscutível pela preclusão. Enquanto o juiz não declarar essa liquidez dessa obrigação, novas liquidações podem ser aforadas, certo? E a nossa última questão objetiva, ela tratava da responsabilidade patrimonial. E, para tanto, a gente tinha como correta a seguinte alternativa: o devedor responde por todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de sua obrigação, salvo as restrições estabelecidas em lei. E essa inteligência que é necessário para a gente responder essa questão, a gente deve utilizar o dispositivo legal de número 789, que estipula que o devedor ele responde por todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de sua obrigação, salvo nas restrições que são estabelecidas na lei mesmo. Beleza? Bom, pessoal, essas foram as questões objetivas. Se você ficou com alguma dúvida a respeito de alguma alternativa, por favor, me procura que a gente vai fazer essa discussão, tá bom? Agora a gente pode ir para a subjetiva. Como eu já falei para vocês, eu vou tratar de alguns tópicos essenciais que deveriam ser tratados nesta questão, nessa resposta. Mas eu quero deixar claro para vocês desde já que todos vão receber um feedback individualizado, como eu acho que é correto, porque todos vocês, meus queridos alunos, merecem uma pontuação, merecem uma indicação das peculiaridades de cada forma que vocês fazem. E eu vou fazer isso de forma exclusiva e individualizada. Portanto, eu peço que vocês tenham calma. Vai chegar para vocês as suas considerações e a gente vai fazer isso e eu vou avisando conforme for avançando nesse ponto, tá bom? Vamos lá, vamos analisar primeiro o enunciado para depois passar para esta indicação desses pontos essenciais. E o enunciado dizia o seguinte: Sr. Gustavo Fringe, ele possui uma rede de fast food de frango frito em larga escala e costuma aceitar cheques de seus clientes como forma de pagamento. Ocorre que, no último mês, 10 dos seus cheques apresentados no prazo foram devidamente devolvidos, porque havia insuficiência de fundos. 6 deles foram apresentados pelo Sr. Saulo Goodman e outros 4 pelo Sr. Waldo White. Inconformado por essa situação, o Sr. Gustavo Fringe ele procura um advogado, visto que não obteve êxito nessa cobrança amigável, não lhe restando, portanto, outra alternativa que não seja recorrer ao Poder Judiciário. Todavia, o Sr. Gustavo Fringe ele indaga sobre a possibilidade de se fazer apenas uma única ação de execução contra todos esses réus, ou seja, contra o Sr. Saulo e contra o Sr. Waldo. E ainda ele quer expor a seguinte situação: ele sabe que esses cheques são de juízos distintos, se seria possível, mesmo assim, permanecer com esta única ação de execução contra todos os réus. Bom,
E aqui vem a pergunta, essa foi a parte introdutória, a parte que trazia elementos necessários e elementos importantes para que você pudesse fazer a sua resposta. E, para tanto, o que a gente vê agora na pergunta é o seguinte: você, na qualidade de advogado do senhor Gustavo Finge, como esclareceria? Se é possível fazer essa única ação de execução, se é possível fazer essa única ação de execução, mesmo sendo de juízos distintos, era isso que deveria ser esclarecido. E a pergunta, ele traz e solicita 3 pontos importantes. Primeiro, ele pergunta sobre os institutos. Segundo, ele pergunta sobre uma análise sobre a ótica dos princípios da execução. E o terceiro, ele solicita o apontamento de um dispositivo legal. Vamos ver isso na questão? Você, na qualidade de advogado do senhor Gustavo Finge, como esclareceria? Fundamente sua resposta com os institutos, os princípios e aponte o dispositivo legal. Ficou claro para vocês que são 3 pontos necessários? Dessa forma, eu quero que vocês notem que é importante e é necessário a solicitação e o preenchimento desses 3 pontos para o preenchimento de sua resposta correta. Certo? Notem que o enunciado ele é claro e direto. Portanto, essa resposta ela também tem que ser clara e direta e objetiva. E para responder essas questões, eu gostaria que fosse tratado de um importante instituto. Instituto esse que a gente viu ainda quando a gente estava tendo aquelas aulas presenciais, aquelas aulas nas aglomerações da sala, que a gente podia ter lá na própria sede da nossa faculdade, sem ser a aula remota. E lá, na nossa aula 3, a gente abordou o Instituto da Cumulação de Execução. Isso mesmo, lá a gente tratou dos requisitos, os conceitos e apontamos os dispositivos legais. E para isso, o que eu gostaria que você tratasse nesse primeiro ponto é exatamente isso. Você falar quais são os requisitos, que você discutisse sobre esse Instituto da Cumulação de Execução. O segundo ponto é para falar sobre princípios. Bom, princípios é muito claro, existe um mar de princípios, é muito fácil da gente citar um princípio que se aplique a esse caso. Eu não vou me ater a falar sobre todos aqui, mas eu vi que vocês abordaram uma infinidade de princípios, algumas pessoas que citaram esses princípios. Todos serão analisados de forma particular, como eu falei com vocês, de forma privada e individualizada. A correção ela é individualizada, não é uma correção massiva, beleza? Então, eu gostaria que vocês abordassem isso e eu vou analisar a justificativa pertinente para cada um dos casos. Já a respeito dos dispositivos legais que deveriam ser sido citados, eu cito aqui o artigo 327. No artigo 327, e em especial, eu cito o 327, parágrafo 1, inciso 2, que lá dizia essa questão de juízos diferentes, se colide com esse requisito necessário, era um ponto que deveria ter sido abordado. Beleza? Ficou claro para vocês, pessoal, o que deveria ter sido? Se caso não ficou, eu peço que vocês aguardem a correção de vocês e lá vai ser pontuado o que foi abordado e vai ser pontuado, se for o caso, de acordo com o que foi abordado. Era isso que eu tinha para falar com vocês e eu vou reafirmar, se por acaso tiver dúvida, recurso ou reclamação, ou o que quer que vocês queiram chamar, eu peço que seja tratado de modo privado. Pode ser através do Moodle, que tem uma ferramenta, uma forma de você mandar uma mensagem, pode ser através do meu WhatsApp privado ou até mesmo através do meu e-mail. Lá na aula 1 eu deixei a disponibilidade, caso você não tenha ainda meu e-mail nem o meu WhatsApp, eu deixei a disponibilidade para vocês, tá bom? Ou vocês podem coletar até mesmo no nosso grupo temático. Nada de falar no grupo, nada de mandar e-mail copiando seus coleguinhas, cada um que faça a sua reclamação, cada um que faça o seu, as suas razões recursais, beleza? Se isso for feito de forma contrária a esse acordo que a gente acabou de firmar, infelizmente vou ter que ignorar, tá bom? Bom, na nossa próxima aula a gente vai permanecer o nosso estudo de execuções de forma remota e a gente fala
até sexta-feira, pessoal. Até a próxima. Obrigado.